ser ministrados pela vida da Cândida, amém? Então abre o seu coração e que você possa estar ali com a mente, né, com o coração, depois de um tempo tão precioso na presença de Deus, para aquilo que Ele vai falar conosco, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar a vida da Cândida diante de Ti. O Senhor já tem operado, a Tua presença já é palpável aqui neste lugar. Use a Tua filha, Pai, com autoridade, com discernimento, que o Senhor venha usá-la como uma boca profética sobre nós, para anunciar a Tua vontade sobre cada um aqui neste lugar, Pai. Que a Tua glória continue se manifestando em nosso meio e também através da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Real a presença do Senhor aqui neste lugar, amém? Então, ai Jesus, vou ser bem rápido, amados. Eu tive uma experiência esse mês, foi logo após a ceia, e eu vou passar essa experiência para vocês. No início eu achava que tinha sido um sonho, mas depois, né, não foi um sonho, foi um arrebatamento, e eu queria passar para vocês isso. E se vocês ficaram bem atentos a tudo o que aconteceu aqui hoje, não precisaria eu contar mais nada. Porque tem tudo a ver. Até quando o presbítero Val subiu aqui para abrir. E eu ia ler, para me contar esse arrebatamento, uma palavra que eu pedi para o Senhor. Falei, Senhor, eu não entendi, Tu não és Deus de confusão. Usa a palavra para trazer paz, tranquilidade ao meu coração. E eu liguei para a Com, e a Com, de imediato, ela se alegrou com o que aconteceu comigo, e ela já falou, Deus me deu uma palavra. E essa palavra seria, para mim estar lendo hoje, 1 Coríntios 15. Cheguei aqui e compartilhei com a pastora. Pastora, eu ia falar algo e Deus me deu uma palavra nessa manhã. Eu falei, Senhor, é o Senhor. Se a palavra mudou, se eu tenho que ler algo diferente, passagem diferente, é porque o Senhor está no controle, não sou eu. E Ele me deu a palavra, irmãos. E a palavra eu só entendi depois que o presbítero Val abriu o culto nessa manhã. Está em Mateus 24, a partir do versículo 36, que fala assim: tudo que eu falar aqui tem a ver com arrebatamento. Tudo o que aconteceu nessa manhã aqui tem a ver com como o Senhor fez nesse arrebatamento. Vocês fiquem atentos. Eu sei que já passou do horário que nós costumamos terminar o culto, mas eu vou tentar, nem que eu tenha que ler, eu vou tentar passar tudo para vocês, amém? Então, a palavra do Senhor diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Amados, de uma segunda para terça, eu estava trabalhando, era 4h da manhã, e estava muito frio nesse dia. E ali eu peguei uma coberta, nós não podemos deitar, dormir, não. Mas naquele dia estava tão frio.
Eu peguei a coberta, me aqueci no sofá e adormeci. Quando eu adormeci, houve um grande terremoto. Só faltou a Nani cantar aquela música do terremoto. Só para descontrair um pouquinho e eu ficar menos nervosa. Aí houve um terremoto e o teto da sala onde eu me encontrava, ele abria. E vinha sobre mim só o pó. Eu sentia quando descia sobre mim o pó. E quando eu dei por mim, eu já estava no Ceará, na cidade que eu nasci. Especificamente numa rua. E depois eu vou falar por que da rua. Por que só naquele lugar. E eu estava lá, não tinha percebido que tinha um anjo. E eu fui naquela rua. Só, amados, que eu não andava assim em terra. Eu estava submersa. E eu ia toda aquela rua e ela faz isso. Quando eu chegava para a esquerda, seria para um outro povoado. E para a minha direita era a Assembleia de Deus. E nesse trajeto que eu fiz, era 4 horas da manhã, amados. Só que lá eu via como se fosse no pôr do sol. Sabe aquele pôr do sol que deixa tudo assim, a cor bem amarela, trazendo para um vermelho? Eu não sei explicar. Então, quando eu andava submersa, era como se eu estivesse naquele tapete do pôr do sol. E quando eu olhava para as pessoas, elas estavam exatamente como Mateus 24, que eu acabei de ler. Elas estavam se dando, elas estavam entrando nos bares, elas estavam saindo, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu dava tchau, e elas não me viam. E isso foi me chamando a atenção, porque tinha pessoas que eu não conhecia, mas tinha pessoas que eu conhecia do meu convívio de lá. E eu dava com a mão, e elas não me viam. Quando eu cheguei no final da rua, que eu olhei, vinha uma pessoa muito conhecida. Muito conhecida. E eu dei tchau para ela, soltei um beijo para ela, mas ela não me viu. Daí eu olhei para a minha direita, que era a Assembleia de Deus, e estava a minha irmã, a Zuleide, que muitos aqui conhecem. Ela também estava submersa. Ela não estava no chão. Irmãos, quando eu olhei para a Zuleide, ela estava linda e sorrindo, e quando eu dava tchau para ela, ela me via. O anjo do Senhor, que eu nem tinha percebido ainda, que estava do meu lado, segurou na minha mão, tocou na minha cabeça e falou: você está sentindo alguma dor? E eu olhei para ele assim e falei que não. Daí eu despertei na minha sala, onde eu estava trabalhando. Apavorada, olhei para o teto, irmãos, era real, igual eu estou aqui olhando para vocês. Olhei para o teto, tudo normal, olhei para os berços das crianças. Eu falei, meu Deus. Olhei para o relógio. Ai, Jesus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que eu ia fazer um monte de coisa para pôr as crianças para a creche. Mas aí eu falei, Senhor da glória, ou o Senhor vai me recolher, ou vai recolher minha irmã. Só falei isso, irmã. E fui, trabalhar. Trabalhei, fui para casa, dormi. Quando eu acordei, entrei na sala que nós participamos de oração ao meio-dia, e oramos de meio-dia ao meio-dia e meio. Só que eu fui impulsionada a continuar orando. E eu continuei orando. Aí veio tudo de novo, irmã. Tudo de novo. Desde quando o terremoto era... Olha, pensa num barulho. E eu ouvi direitinho aquele barulho do terremoto, o pó caindo sobre mim e eu indo novamente para o Ceará. Tudo muito real. Aí eu comecei a chorar e não entendendo, meu Deus, meu Deus. Aí veio a Com, liguei para a Com e ela, num pranto de choro, amados. Eu só chorava. Aí a Com, calma, calma.
E eu, antes de orar para Con, eu pedi que Deus usasse a palavra para me trazer paz, para me trazer calma. Eu queria entender o sonho. Quando eu liguei para a presbítera, ela falou assim, ela se alegrou, ela não sabia se chorava, se falava em línguas, e ela falou assim, mas você não sonhou, você foi arrebatada, é um privilégio, você foi arrebatada. E ela começou a falar e falou assim, e Deus está me dando uma palavra. Aí onde ela falou, Coríntios 15. Aí ela leu alguns versículos, oramos juntas, e ali eu desliguei e continuei em oração. E eu falei, meu Deus. Só que, por enquanto, não fazia sentido para mim. O porquê daquela abertura, por que eu fui para o Ceará, não fazia muito sentido. Quando foi no final do dia, que eu fui tomar banho, eu falei, Senhor, por que o Senhor não me deu essa visão aqui no bairro de Perus, no estado de São Paulo? Por que eu fui para o Ceará? Aí o Senhor falou, filha, você falou uma palavra esses dias muito forte sobre aquele lugar. E a minha irmã tinha ido embora, e ela falou algo de lá, e eu falei com todas as minhas forças. Não vigiei, saiu uma palavra muito forte dos meus lábios. E eu falei, por isso que eu odeio esse lugar. Me referindo lá onde eu nasci. E eu comecei a chorar debaixo do chuveiro e pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoe por essa palavra, o lugar onde eu nasci. E passou, irmãos, pedi perdão para o Senhor, mas todos os dias. Aí eu vinha para a igreja e eu quis contar a experiência para o pastor, e contei, e falei para ele da experiência, chorando, amados. Eu chorei muito nesse mês, só de lembrar como que vai ser a volta de Jesus, só de lembrar o que o Senhor espera de mim, de você, nesse tempo que nós estamos aguardando. Nós não podemos aguardar a volta do Senhor Jesus, e assim, sem ter sentimentos, sem saber o que fazer e sem saber o que orar. Porque quando o Senhor, Ele tem uma promessa sobre um lugar, Ele tem sobre o Brasil, Ele vai usar quem, amados? Ele vai usar a mim e a você. Ele já escolheu a mim e a você. Então Ele escolheu uma pessoa, Ele escolheu João Batista, o amado de Jesus Cristo. Ele escolheu João Batista. Deus escolheu João Batista para que ele viesse aplanar o caminho. E João Batista, ele veio e ele trouxe arrependimento para aquela nação. Aquela nação vivia exatamente o que eu e você estamos vivendo no mundo de hoje. A política, a corrupção, ele vivia exatamente isso. O cenário era o mesmo, Deus falou comigo. O cenário de quando João Batista e Jesus nasceu é o cenário que eu e você estamos vivendo hoje. O mesmo. Só muda que João, o escolhido, aquele que a mãe e o pai não tinham não tinha como ele nascer, estéril, de idade. Mas aí João Batista, o Senhor falou com Zacarias, o anjo falou com Zacarias, fez a promessa, o tempo se passou e João Batista, ele se dispôs a fazer, ele se dispôs a fazer aquilo, o seu chamado, ele não colocou empecilho para fazer, aleluia, e ele foi escolhido para trazer arrependimento para aquela nação, que estava em prostituição, a igreja estava se corrompendo. Como que a gente olha hoje para a noiva de Jesus, para a igreja de Jesus? Quando você está orando, você chora de dor ou você não sente nada? Nós sentimos dores. Quando fala na palavra dores de parto, é exatamente a dor que nós sentimos quando nós estamos intercedendo pela nossa nação e pelo mundo. E João, ele veio aplanar os caminhos. E Jesus, ele veio
E Jesus, ele fez grandes milagres. Jesus, ele veio. Aleluia. Você percebeu que todos aqueles que foram escolhidos por Deus, eles foram escolhidos, e Deus levava eles para o deserto. E Jesus também foi para o deserto. E João, o Batista, que eu já li tantas vezes o Antigo Testamento, mas eu nunca tinha me atentado para isso. João, ele poderia ser o João e o sobrenome da família, mas Deus escolheu o nome João. Tinha um nome certo para ele. O Batista é um apelido. Às vezes nós temos apelido, né? Por isso que fala João o Batista. Era um apelido. E os pais não poderiam colocar João, filho, sabe? Não, tinha que ser o nome que Deus escolheu. Você crê que quando Deus te formou, assim como a mãe de João não podia ter filhos, e Deus ali, ele mandou aquele anjo e fez a promessa, ele já deu um nome. Você que está aqui hoje, você acredita, como a palavra do Senhor fala, que quando nós não éramos nem informes dentro do ventre da nossa mãe, Deus já havia nos escolhido. E Ele escolheu a mim e a você, para nós fazermos exatamente o que João fez. Em cenário diferentes, mas vivendo o que ele estava vivendo naquele tempo. Aleluia. Aleluia. Tem muita coisa que eu não vou ler, amados. Aleluia. João, antes de vir, em Malaquias 3,14, fala assim, já estava apontando para João. Eis que eu envio o meu mensageiro, que passará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu tempo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejai, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nos revela que antes de Jesus, Deus enviaria um precursor, Deus enviaria um anunciador. Amém? Isaías também, 4, do 3 ao 5. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo. A vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Fomos escolhidos, amados, para nesse tempo nós fazermos exatamente isso. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Se eu fosse ministrar tudo o que eu escrevi, mas eu vou falar algumas coisas, o tema seria: olhe o deserto de uma forma diferente. Olhe o deserto de hoje que você está passando. Que deserto você está passando? Então olha de maneira diferente, porque Deus tem um propósito nesse deserto. Deus teve um propósito. Deus levou João para aquele deserto. João prosperava naquele deserto. João arrastava multidões naquele deserto. Não precisava João estar em outro lugar. As pessoas iam até ele. Aleluia. Aleluia. Essa mensagem fala sobre um momento especial da vida de João Batista, onde ele surgiu e trouxe multidões através da sua pregação. E o mais curioso de tudo é que ele se encontrava no meio do deserto, um lugar cheio de limitações. A partir dessa história, vamos observar lições preciosas que podem nos ajudar as nossas vidas a florescer nos nossos desertos pessoais. É possível, em mesmo situações difíceis, situações que você está vivendo hoje, situações que você achava que não ia passar, é possível você florescer nesse deserto. Aleluia. É possível.
em mesmo toda essa situação que você está vivendo hoje, você ser, por Deus, usado por Deus para trazer oportunidades, chuva de bênçãos sobre a vida de outras pessoas, amém? O texto de Mateus, que nós vamos ler, é Mateus 3, Mateus 3, de 1 ao 3. Mas antes, em Lucas, Deus me levava muitas passagens sobre a vida de João Batista. Porque eu falei para Deus que eu queria entender mais, para poder entender a revelação do arrebatamento. E Deus, em Lucas 1:8, fala assim: o menino, João, crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Então, Deus nos leva ao deserto para que a glória de Deus ela possa se manifestar no momento certo onde Ele vai te levar. Eu creio que o presbítero Val, profeta do Senhor, escolhido pelo Senhor, ele tem no seu coração de fazer missões. Ele sabe que em determinado tempo Deus o levará para fazer missões no lugar. Mas será por quê que Deus, Ele tem levado o presbítero Val como profeta, assim como levou João Batista, em lugares desertos? Em lugares desertos da Judéia, em lugares desertos do Nordeste. Porque lá você conhece, porque lá você nasceu, lá você tem intimidade, você sabe o que eles precisam, você sabe o que você vai trazer para aquele povo. E não, dessa vez, quando eu estava estudando e queria entender por que João teve que passar tanto tempo, porque quando ele ele ficou mais ou menos, quando ele começou mesmo, foi de 28 para 29 anos. E então ele estava em algum lugar estudando, ele estava em algum lugar fazendo, e ninguém estava vendo. Muitas vezes nós estamos no lugar onde ninguém nos vê, mas nós estamos fazendo. E o profeta Val, quando ele está ali no Ceará, quando ele está ali onde ele nasceu, ali ele está fazendo o quê? Ele está trazendo o reino de Deus, a existência para aquele lugar, para aquela pessoa. E foi aí que Deus falou por que Ele me levou no Ceará. E foi através de uma conversa que eu tive com um presbítero, que ele falava assim: Deus não vai te revelar tudo de uma vez, vai ser aos poucos. E todos os dias Deus traz à minha memória algo diferente. E Ele me levou no Ceará. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que quando o teto da PROAC se abriu, hoje eu tenho a clareza de Deus, o que Ele queria me mostrar. O teto se abrindo é porque estava se fechando o meu templo naquele lugar. Deus estava me tirando daquele lugar em espírito. E hoje eu entendo que o meu tempo, a minha estação na PROAC acabou. E eu fui lá, conversei, estou me desligando. Hoje eu trabalho, terça-feira é meu último dia, que eu trabalho um dia sim, um dia não. Estou me desligando daquele lugar, porque eu ouvi a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos leva a lugares. Ele nos leva tanto fisicamente, ou Ele nos leva em oração. E naquele lugar que eu amaldiçoei, que eu falei uma palavra tão forte, eu fui pessoas que naquela rua, naqueles bares, eu pedia energia para o bar, e ali eu pregava a palavra do Senhor. Por isso que Deus me levou lá. O que aconteceu? Onde está o amor? O que aconteceu que você não faz mais isso? Porque a minha mãe, ela morreu e eu não voltei mais lá. É como se o Ceará, onde eu nasci, não fosse mais nada para mim. Porque o que tinha lá, o meu pai, a minha mãe, não está mais. Mas Deus mostrou para mim que aquele lugar, Ele ama aquelas pessoas. E aquelas pessoas precisam ser salvas. Então, o que eu estou fazendo?
vindo para cá, adorando o Senhor, mas eu estou pagando um preço de oração por aquele lugar, por não estar lá, mas eu posso estar em oração, eu posso orar, eu posso interceder por aquele lugar, e vidas vir se arrepender e chegar até o Senhor, assim como Ele fez comigo e com você. E eu entendi por que eu saí da PROAC, e eu estou saindo da PROAC, para uma direção de Deus. Porque eu oro muito, eu pedi para Deus, usa uma palavra para me entender. Deus, usa o pastor. Ai, Senhor, não usa como psicólogo. Não, Senhor. Quando eu for conversar com ele, não é o psicólogo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor ele fale comigo. E ele me trouxe uma paz tão grande naquele dia e ele me liberou. Aí eu falei assim, mas Senhor, por quê? Eu estou dando um de Jonas, que era para ir para Nínive, e foi para Tarsis, e teve que acontecer tudo aquilo. Não, Senhor. Eu só vou se o Senhor for comigo, eu só vou se o Senhor confirmar, eu só vou. Aí eu fico nessa, amados, eu fico doidinha, sabe? E o Senhor confirmou. O meu tempo agora é na Judéia de Minas. Mas chegará um tempo que vai ser na Judéia do Ceará. Mas por quê? Porque é lá, nesse deserto, é lá em poucas casas, pouquíssimas, de um lugar tão idólatra, que as pessoas fazem promessa, que vai lá de Minas, lá de onde eu vou ficar, naquele povoado que as casas são longe uma da outra. É naquele lugar ali que eu tenho que ir, porque são pessoas que vão a pé. Ela não vai de uma casa para lá, para adorar outros deuses. Não, 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 não. Ela vai daquele lugar, lá de Minas, lá de Socorro, até Aparecida, andando. Eles não vão de carro, meus amados. Eles vão andando. Eu só não pesquisei a quantidade de tempo que ele demora para eles chegarem em Aparecida. Pois eu estou indo para esse lugar. E eu peço que vocês orem e intercedam por mim. Porque eu já estive lá. E teve um dia que eu fui e fiz a visita. Eu contei isso para o pastor. E eu orei pelo Senhor, e você sabe como as pessoas antigas, a religião deles, mas o que aconteceu com a minha mãe vai acontecer com aquele senhor, ele está só, eu vou voltar lá. E lá, meus amados, ele chorava como uma criança quando eu orava por ele. E eu chorava junto, foi algo sobrenatural, e aquele senhor, ele está com câncer. Ele usa uma bolsa, ele faz tratamento em Barretos. E ele acredita que ele vai ser curado. E eu vou voltar lá para ele falar, para mim falar para ele quem vai curar ele. Eu vou voltar para lá e vou falar para ele a cura dele. Nós temos que ter essa fé, nós temos que pôr a nossa fé em ação. E eu estou indo para esse lugar. Eu não sei quanto tempo. Hoje a pastora me perguntou, eu falei, pastora, eu não sei. Eu estou deixando assim, Deus. Sabe o que aconteceu aqui hoje? Não foi lindo o que aconteceu? Foi lindo demais. Mas por que aconteceu isso? Tão lindo. A presença de Deus tão real aqui neste lugar. Era palpável. Você ouvia. Sabe por quê? Porque foi tudo no controle dele. Como o pastor falou aqui, não é aquela rotina de adorar, oferta, palavra. Não, foi diferente, não olhamos para o relógio. O que prendeu você estar aqui até esse horário? A igreja a qual nós pertencemos, já teve dias, já teve cultos de ser 2 horas, 2h30. Mas o tempo foi passando. E às vezes é 1 hora, 1h30, e todo mundo muito preocupado com a hora. Nós não temos que nos preocupar com a hora, meus amados. Sabe por quê? Porque aqui, nesse tempo que você veio para aqui hoje, nós fomos cheios nessa manhã da glória de Deus. O Espírito Santo de Deus nos encheu. Para que quando nós sairmos lá fora, quando nós tocarmos em alguém, ou falar poucas palavras, essas pessoas vão ser tocadas. É só isso. Por isso nós nos encontramos aqui. E quando você adentrar, hoje de manhã eu orava,
De madrugada eu falava, Senhor, cada pessoa que adentrar naquele lugar, não tenha pressa para sair. Eu não imaginava que ia ser assim. Mas ninguém tem pressa para sair, Senhor. Todo aquele que entrar, Senhor, enfermo nessa manhã, naquele lugar, possa ser tocado no físico, tocado na alma. Pessoas que entrarão e que entraram aqui nessa manhã, não pode sair da mesma maneira com a presença tão real que foi hoje. Não tem como. Aleluia. Aleluia. Ai, vamos ler Mateus, amados. Não posso estender mais. Aliás, Marcos, né? Não, Mateus 3. É só voltar. Mateus 3. Mateus 3. Só para entender um pouco o chamado de João como profeta, o chamado do presbítero Val como profeta, o chamado da Com como intercessora, o chamado dos pastores para cuidar de suas ovelhas. Então, João 3, do 1 ao 3, faz assim. Naqueles dias, em algumas versões, apareceu e outra surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O ambiente que João e Jesus nasceram, eu até já falei isso, era um momento muito difícil na história, seja na economia, na religião. Não vou repetir, eu já falei sobre isso, sem ler. Então, eu vou querer colocar só mesmo, falar para vocês 3 lições de tudo aquilo que nós já lemos hoje na passagem, tudo aquilo que Deus já falou através do Espírito Santo dele, através dos louvores nessa manhã, cada louvor que nós entoamos a ele, porque eu estava tão atenta a cada louvor, a cada palavra, tudo aquilo que o pastor Marcelo falou sobre a identidade nossa, eu estava tão atenta que parecia que tudo estava relacionado ao arrebatamento, a tudo que aconteceu naquela madrugada comigo. Aleluia. Aleluia. E onde nós lemos, nós podemos tirar aleluia. Primeira lição em Mateus 3:1, onde fala quando fala como João nasceu, que foi o que eu falei, né? João Batista não surgiu do nada. Eu e você, nós não surgimos do nada, nós não estamos aqui do nada. Ele teve uma história. Quem não teve uma história até chegar aqui? Todos nós tivemos. E na hora que eu estava estudando sobre isso, Deus me trouxe a história da presbítera Conceição. Foi muito engraçado. Viu, Com? Depois eu te conto. Eu ia contar, viu? Eu ia te expor hoje. Mas está tarde, não vou fazer isso. Mas Deus muda a nossa história. Cada um aqui teve uma história. Assim como eu e você, para chegarmos até aqui, aconteceu muitas coisas. Ninguém surge do nada. Antes de João nascer, já teve uma profecia. Nós não somos acidente de um milagre. Hoje eu falei com uma jovem aqui. Ela não foi um acidente de um milagre. Ela foi escolhida por Deus e amada por Deus. Ela é amada por Deus. Aleluia. Deus nos fez com um propósito, assim como fez João, com planos e missões. Aleluia. Deus tem missões. Missão dessa igreja vai começar. Grandes coisas irão acontecer. Eu creio. A minha história e a sua história começam em Deus, amém? Nossa história começou em Deus, amém? Então esquece lá atrás, esquece tudo. Passa uma borracha, porque Deus fez isso. A nossa história começa em Deus. Aleluia.
Lucas 3:3 aqui nos revela que João não ficava parado, não esperava as coisas acontecerem. Ele colocava toda a sua energia em sua missão, no propósito de Deus em sua vida. Então, não vamos desistir quando ouvimos um não, ou com os nossos medos, ou quando você estiver com o microfone tremendo, ou sentindo muita sede. Não faz isso, porque nós já temos o sim de Deus. Amém? Aleluia. A segunda lição é que nós sejamos transparentes e verdadeiros. Como João era transparente e verdadeiro. Vamos aprender com ele. Em Mateus 3:4. Ele usava, eu vou ler porque eu não li, né? Mateus 3:4. Usava João vestes de pelo e camelo e cinto de couro. E sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Aleluia. Vamos fugir desse mundo de aparência. João era muito bom no que ele fazia. E nós precisamos ser bons naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu e você podemos estar no deserto, mas se estivermos fazendo a vontade de Deus, Ele nos surpreenderá. E o povo virá da Judeia, e o povo virá de Perus. E o povo virá de Perus. E o povo virá de Perus. Aleluia. Da Judeia, do Nordeste. E o povo virá. Aleluia. João não se importava se estava no deserto da Judeia ou em Jerusalém. Ele continuava sendo transparente e verdadeiro. Então, nós não temos que nos incomodar. Nós não temos que falar de aparência. Nós temos que viver a verdade do Senhor. Nós temos que falar a verdade do Senhor. E João fazia isso. João estava no deserto e pregava a verdade do Senhor, a verdade do arrependimento. E ele falava com toda a autoridade. Aleluia. Eu não vou ler, mas eu vou citar para você ler em casa. 1 Samuel 16:7. Então, Deus, veja como Deus ele nos vê. E te faço uma pergunta nessa manhã. Como está seu coração? Isso foi falado hoje aqui de manhã, amados. Se vocês se atentaram na hora do louvor. Foi algo muito, muito assim. Porque tudo que aconteceu nessa manhã me remete àquela madrugada. As coisas que irão acontecer. Como está o seu coração nessa manhã? O Senhor não olha para nossas vestimentas. Ele não olha para os nossos cabelos bem escovados. Não. Ele olha e vê a intenção do nosso coração. Meu e o seu coração. Não dá para nós marquearmos o nosso coração. Nós podemos mudar algumas coisas em nós. Mas o nosso coração, ele só pode ser mudado com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. E a terceira lição. Entregue algo relevante através da sua transformação. Na presença do Senhor, como nós ficamos hoje, é impossível nós sairmos daqui da mesma maneira. Mesmo que eu não falasse nada, mesmo que eu não lesse nenhum versículo, simplesmente o pastor desse a bênção e nós saíssemos daqui, nós iríamos sair com novidade de vida, porque aquilo que nós adoramos, aquilo que nós entregamos nessa manhã. E Deus, Ele não nos despede vazios. Se abrirmos o nosso coração, Ele não nos despede vazios. Aleluia. Em Mateus 3:4, a parte B fala: e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. João morava em um deserto, comendo gafanhoto e mel. Ele comia tanto carboidrato quanto proteínas.
não lhe faltava o que ele necessitava para o seu organismo. E ali ele vivia com intensidade o seu chamado. Tudo dava certo, tudo no que comia, tudo no que se vestia e tudo aquilo que ele falava. Essas duas palavras têm sabores diferentes, um amargo e o outro doce. João, ele comia algo amargo e depois ele comia o doce. Gafanhoto simboliza na Bíblia juízo. Toda palavra profética quer te trazer arrependimento, quer nos mostrar o quanto nós precisamos ser transformados. Lembra do filho pródigo? Que fez suas escolhas, porém, quando se viu compartilhando a comida com os porcos, se arrependeu e voltou para casa. Se arrependeu e voltou para os braços do seu pai. Aleluia. O mel, ele simboliza a terra prometida. É o símbolo dos frutos da prosperidade. O mel simboliza a alegria. O mel, ele simboliza a redenção do reino de Deus. Por isso, João preparava. Está vindo aí alguém que é maior do que eu, que não sou digno de tirar a sandália de seus pés, que está em João 1:27. Meus amados, temos muito que aprender com essas lições. Deus não nos escolheu e não nos deixou esta palavra, este livro, para nada. Ele deixou para que nós pudéssemos ler e sermos curados, e Ele trazer para nós como nós estamos, e Ele se revelar para nós. Essa palavra, ela revela quem é Deus, mas ela revela quem é você, ela revela quem sou eu. Aleluia! Saiba, não passaremos por esta vida sem experimentar do gafanhoto, que são as nossas lutas, muitas vezes, os desertos de lutas, de enfermidades, de desamor, até mesmo quando nós estamos frios, que não sentimos a presença do Senhor. Não, vamos passar sim, mas nós vamos experimentar do mel. Por isso, Jesus falou em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu ia cuidar da minha mãe, eu tinha uma preocupação tão grande, meus amados. Eu pedia a conta, não importava se eu estava trabalhando registrada, se era um bico, não importava. Eu pedia a conta e ia cuidar dela, todas as vezes que ela ficava doente. Só que eu já ia na preocupação. Meu Deus, eu tenho tanta idade, essa idade, como que eu vou fazer quando eu retornar? Como vou arrumar emprego? Eu preciso trabalhar. Mas, meus amados irmãos, com toda a convicção, eu quero falar para vocês nessa manhã, que dessa vez está sendo tão diferente, é algo tão diferente, que eu não estou preocupada com o dia de amanhã. Eu não estou preocupada com o que vai acontecer, se quando eu chegar vai ter uma porta de emprego para mim. Não estou preocupada. Eu estou preocupada, sim, com algo que Deus colocou no meu coração. Quando Ele fala, quando Ele levou João para aquele deserto, Ele tinha um propósito. João ia chegar a Jerusalém. Não importa se nós vamos apenas para o deserto, importa que nós vamos chegar à Nova Jerusalém. Nós iremos fazer a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade de Deus, não importa, meus amados. Eu não estou aqui falando para você pedir a conta do seu trabalho e sair. Mas no dia que Deus falar para você pedir a conta e sair, você saia, porque Ele vai te sustentar.
Aleluia. Aleluia. E chegou um determinado tempo, horas ali que eu estava estudando a palavra também, porque eu queria entender essa visão, eu queria entender, Senhor, eu não quero ir para Tarsis, eu quero ir para Nínive, Senhor. Tenha de misericórdia da minha vida, porque eu quero ir para o lugar que o Senhor vai me levar. E duas pessoas aqui foram tão nítidas no meu pensamento na hora. E eles vão entender quando eu começar a falar. Deus levou você para um deserto onde vocês dois passaram e se alimentaram de gafanhoto e se alimentaram de mel. Vocês teve dias que vocês ficavam perguntando o porquê, mas hoje vocês estão entendendo por que vocês voltaram, por que você saiu daquela Judeia onde você foi e hoje Deus trouxe você de volta aqui. É um propósito de Deus. É um propósito. Em tudo há um propósito de Deus, Ricardo. Em tudo há um propósito de Deus, Márcia. Você provou do amargo e do doce. E você voltou. Isso não quer dizer que você não vai mais provar do amargo. Mas vocês foram provados ali, porque você vai provar do amargo nesse tempo, mas de uma maneira diferente, fazendo e estando no centro da vontade do Senhor. Aleluia. 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 E muitas coisas estão sendo reveladas. Eu confesso para os irmãos que eu tenho que entender muita coisa ainda. Mas todos os dias Deus tem falado comigo. Desse arrebatamento. Deu para você entender. Deu para você sentir. De tudo o que aconteceu aqui. De como que vai ser a volta de Jesus, ele não sabe. Mas tem as evidências. Então vamos olhar para a evidência hoje e vamos fazer algo diferente, para quando Jesus voltar, não vá só eu, não vá só dois, mas vá eu e o meu filho. Eu tenho que fazer algo. Posso não convencê-lo com minhas palavras, mas posso convencê-lo com o meu joelho, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Aleluia. Então você veja isso na sua casa, veja isso. Aleluia. 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 Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, Deus. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder ter andado um pouquinho, Deus. Foi tão pouco tempo, Senhor. Foi tão pouco tempo. Mas era o tempo necessário para que eu entendesse e compreendesse. Muito obrigada, Senhor. E que hoje, com tudo que nós vivemos aqui, com a Tua palavra, com a Tua presença, Te adorando, nós possamos sair, Senhor, convictos da nossa identidade em Ti. Convictos para que nós fomos chamados, Senhor. O propósito que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos. Que nós possamos viver cada um deles. Não importa, Senhor, as aflições. Não importa. Gera em nós, Deus. Gera em nós. Gera em nós, Senhor, essa fome e essa sede pela Tua presença, pela Tua palavra e pela Tua generosidade. Gera em nós, Senhor. Gera em nós algo diferente nesse tempo, Senhor. Porque o Brasil, ele está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O bairro de Peroso está, Senhor, esperando a manifestação dos filhos de Deus da Rios de Águas Vivas. Oh, Senhor, precisamos de Ti, Espírito Santo.
Precisamos de Ti, não podemos dar um passo sem a Tua presença. Precisamos de Ti, da Tua direção, Espírito Santo. Nos dê direção nesse tempo, aonde nós formos, com quem nós estivermos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, meus amados. Aleluia. Glória a Deus.